Que Jesus e os Espíritos de Luzes abram nossas mentes e corações para que nós podemos entender o que vai ser dito aqui, né, sobre o ensinamento de Jesus, e que a gente com esses ensinamentos fique um pouco melhor lá fora, que é onde devemos mostrar que estamos evoluindo, que estamos melhorando moralmente e espiritualmente, tá bom? A gente vai conversar hoje sobre a parábola do semeador, que no Evangelho segundo o Espiritismo fica no capítulo 17, esse capítulo tem o nome de Sede Perfeitos. Tá? Bom, parábola era um recurso que Jesus utilizou muito, né, que consistia em passar novos ensinamentos através de algo que as pessoas já conheciam, né, exemplificando com algo que a pessoa já conhecia. Então vamos ler aqui o trecho do Evangelho, né? Naquele mesmo dia, Jesus, tendo saído de casa, sentou-se perto do mar, e se reuniu ao seu redor uma grande multidão do povo. Por isso ele subiu num barco, onde se sentou. Todo o povo estando na margem, ele lhes disse muitas coisas por parábolas, falando-lhes desta maneira. Aquele que semeia saiu a semear, e enquanto semeava, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e vindo os pássaros do céu a comeram. Outra caiu nos lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo nasceu, porque a terra onde estava não tinha profundidade, mas o sol, tendo se erguido em seguida, a queimou. E como não tinha raízes, secou. Outra caiu nos espinheiros, e os espinhos, vindo a crescer, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em terra boa, e deu frutos. Alguns grãos renderam 100 por 1, outros 60 e outros 30. Que ouça aqueles que têm ouvidos para ouvir. Aí Jesus fez uma pausinha, né? Nessa pausa eu imagino, o que as pessoas pensaram, né, naquele momento, né? Com certeza, muitos pensaram, o que esse cara está falando? Eu não estou entendendo nada, né? Outras devem ter pensado, poxa, eu vim ver o Messias, ele está falando de agricultura. E outras, é claro, falou, pô, eu acho que eu estou entendendo o que esse cara está falando. E Jesus? O que será que ele pensou naqueles segundinhos? Ele deve ter olhado para aquela multidão e falado, deixa eu explicar, porque esse bando de mané não entendeu nada, né? E aí ele explicou o que ele tinha falado. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas não tem em si raízes, e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra, a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste século e a ilusão das riquezas sufocam essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa terra boa é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto e rende 100 ou 60 ou 30 por 1. Esse trecho na Bíblia está em Mateus capítulo 13, versículo 18 a 23. Essa parábola do semeador, segundo os estudiosos, é a parábola que não deixa dúvidas nenhuma. Porque as parábolas, algumas, foram interpretadas de várias maneiras. Essa não. Jesus deixou bem claro. E por que a gente não segue até hoje? Isso se está bem claro, né? O que ele estava falando é os ensinamentos dele, os ensinamentos de Deus. Que Deus sempre enviou vários profetas e depois enviou Jesus, o maior dos profetas, né, o nosso espírito mais evoluído, para passar a mensagem de Deus. E que essa mensagem tinha que estar em nosso coração, em nosso espírito. Mas, pelos problemas do mundo, né, como aqueles que caem nos espinhos, seria hoje como aquela pessoa que vem uma vez na igreja, ou no centro, ou em qualquer templo, ouve e fica muito alegre, legal, tal, mas lá fora ele esquece tudo
e continua sendo a mesma pessoa. E não é assim. O que Jesus propõe para a gente é mudança. Mudança moral, mudança espiritual. Propõe que a gente ajude o próximo, né? Que todos nós somos irmãos e que estamos aqui para evoluir e um ajudando o outro nós vamos conseguir isso. Através dos ensinamentos dele e depois teve os esclarecimentos de Kardec, Chico Xavier e tantos outros aí que foram aprimorando isso, explicando melhor para a gente poder entender isso. E a gente tem todos esses recursos e continua patinando, né? E é simples, gente. Não é só vir aqui na casa espírita e lá fora continuar igual. O que a gente precisa é mudar. Aos poucos, dentro dos nossos limites, mas entender que a gente só vai conseguir ser feliz amando. E é o que Jesus propõe. Amar a si mesmo e ao próximo. E não tem outro caminho. Se a gente não entender isso, vai continuar sofrendo, sendo infeliz. E não é isso que a gente veio fazer aqui. Todos nós viemos para cá para ser felizes aqui também. Só que a gente cria um monte de problemas, uma carga que não devíamos carregar, e isso vai só nos atrapalhando, né? É claro que procurar uma religião, centro espírita ou catolicismo, qualquer uma, mas que você siga os ensinamentos de Jesus, não a religião, não os dogmas. O que importa é você praticar o que Jesus pediu. Né? Ser perfeito é amar ao próximo, amar a si mesmo, procurar fazer a caridade, né? Não só material, mas uma ajuda, uma conversa amiga, isso já é uma caridade também. Talvez a maior ainda, né? Porque muita gente hoje em dia não consegue nem escutar, só quer falar, né? A gente precisa escutar mais, aprender, porque a gente sempre tem a aprender com o próximo, né? Independente de classe social, de raça, todo mundo tem coisas para nos ensinar. E a gente também, dentro das nossas qualidades, pode ensinar a outra pessoa a ser melhor. Mas isso depende só de nós. A espiritualidade vai nos ajudar, como sempre nos ajuda, se nós tivermos bons pensamentos e boas atitudes. Do contrário, a espiritualidade lá do outro lado também vai nos ajudar a cair mais, a fazer o mal. Então, muita atenção, né, nos pensamentos, nas atitudes, que é o que vai nos fortalecer nessa caminhada. Né? Os ensinamentos contidos nessa parábola fazem-nos refletir sobre a função primordial de cada um de nós na potencialização do outro. Assim, se cultivarmos o campo mental daqueles que nos ouvem, estaremos edificando em terra firme a palavra divina produzida a 100 por 1. Isso é uma passagem do Evangelho, né? Falando sobre esse tema da parábola do semeador. E tem uma reflexão aqui, de Chico Xavier, né? Falando sobre esse assunto também. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebesse o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nos pequenos cantinhos da tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceite-a e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Essa passagem está no livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Tá? E como diz aqui, é isso, né? A gente tem que guardar esses ensinamentos nos cantos da nossa alma, né? E isso vai construindo, pouco aos poucos, a nossa evolução espiritual. Né? Fazendo, e é claro, a gente tem que mostrar isso, externar isso, mostrar para fora que estamos, sim, numa evolução contínua, e isso é através do exemplo que vamos trazer outras pessoas a fazerem
essa evolução junto conosco, tá? Desculpa assim ser tão curto, tá? Mas a gente foi pego meio de surpresa. Espero que tenha ajudado vocês lá fora. Leiam esse trecho do Evangelho, reflitam em casa também, né? E essa a mensagem do dia, tá bom? Obrigado pela paciência e por terem ouvido aqui, tá bom? Obrigado.